Então, saudações de Nova Democracia, amigos. Fazendo esse vídeo aqui para a Croezinha, que me pediu umas explicações sobre o revisionismo. Então, eu estou pegando aqui para o livro do camarada Márcio, aqui sobre obliterando o dogmatismo, o revisionismo albanês, que é um PDF que acho que vocês podem baixar, eu posso disponibilizar para quem quiser. Vou conversar com o camarada Márcio. Mas ele fala de um assunto bem interessante, que é a polêmica entre os rojaístas e os maoístas ali nos anos 70. A polêmica, de fato, aconteceu, assim, a linha chinesa nunca respondeu, naquela época, dessa forma aqui, não vindo do PC da China, não vi um documento respondendo. O que aconteceu? Sumarizando aqui. De início, Roja, que era um professor de francês, que radicalizou depois de uma estadia na França, tendo contato com os comunistas, e tornou-se o líder do PC da Albânia, que a Albânia é um pequeno país ali entre a Grécia e a Itália, e a língua é uralo-altaica, quer dizer, é uma tribo asiática que entrou ali na Europa, um país muito singular, né? E tem uma história bem singular também. Esse pequeno país se libertou ali por própria conta, com auxílio da União Soviética, do partido também da Iugoslávia, do Tito, mas sempre manteve muita independência das outras experiências. Então, em determinado momento, quando tem um golpe revisionista na União Soviética e sobe ao poder o Khrushchev, o PC da Albânia vai se distanciando. Primeiro se distanciou do Tito, depois se distanciou também da União Soviética e se aproximou da China. Então eles ficaram com a linha chinesa entre 56 e 78, quando a linha chinesa e a linha albanesa, que estavam unidas, chamando os outros países socialistas de revisionistas, também rompem e o Roja chama a linha chinesa de revisionista. Aqui no momento que Deng Xiaoping sobe lá em 78 e traz essas privatizações e essa conciliação com o capitalismo, aí, essa contra-revolução capitalista. Então, retomando aqui, aí fica algo, deixa as pessoas perplexas, porque chama todos de revisionistas e começam a chamar uns aos outros de revisionistas também. O Gonzalo chama o Roger de revisionista, e essa é a posição que eu concordo. Roger chama todo mundo de revisionista, mas ele é que é, entendeu? A China de Deng Xiaoping também creio que restaurou, é uma contra-revolução capitalista desde 78 ali, não acho que é uma experiência socialista, é um capitalismo de Estado. Aí o Jabor fala, mas todos os capitalistas são de Estado? Sim, mas existe o capitalismo clássico com os monopólios privados e é esse modelo chinês que é um capitalismo que o Estado é Estado empresário, é o Estado que corporativiza os sindicatos, as universidades, a sociedade toda. Ele é um Estado super controlador, com base no nacionalismo, mas é um modelo diferente do capitalismo clássico com monopólios privados. E o capitalismo clássico, os monopólios privados que se dominam a economia e se relacionam com o Estado, esse capitalismo clássico ele se dá melhor com a democracia parlamentar, com a democracia dos monopólios. Atinge uma forma bastante sofisticada, né? Europa Ocidental e Estados Unidos. Então, Crazy, então entendo sua perplexidade com esse debate. Com o fato de eu ser um maoísta que chama todo mundo de revisionista, seríamos só eu e Fragoso. Mas entenda bem um ponto aqui. O marxismo, o leninismo, o trotskismo, o morenismo do PSTU e do Gustavo Machado também pretende que não há marxismo fora dessa linha. Não é nem vertente. Porque o camarada Máximo explicou, não existem vertentes do marxismo. Existe o campo marxista, que hoje é o campo maoísta, e o campo revisionista, que são os demais. E o que o Machado também quer dizer, quando ele delimita
a orientação marxista ali, é que o trotskismo da linha morenista é o marxismo, não há marxismo fora dessa vertente, fora dessa linha. Entendeu? Então, assim, ele está, na verdade, afirmando, escondido, o que nós estamos afirmando de cara e abrindo o debate. Entendeu? Então, assim, o que eu posso te explicar? Que o Roja, ele foi um cara que foi lúcido ali de tomar o partido da linha chinesa, que era o marxismo mais avançado, não era socialismo de boca e imperialismo de fato, igual o Khrushchev, Brezhnev e outros, que levou ao desastre com Gorbachev. Mas ele, na hora que ele rompe com o Mao ali em 78, cai uma máscara. Ele volta lá no trotskismo de novo. Então, ele volta no mais atrasado, que é o revisionismo do trotskismo ali, do Machado. do Machado. E aqui, o Roja, quando rompe lá com o Mao já morreu. E quem sobe é o Deng Xiaoping, que nega o maoísmo. Então isso aqui é difícil de deslindar, porque muitas vezes quem fala em nome dessa experiência chinesa finge ali de que o Mao continua com o Deng, porque continua de boca. Esse é o problema que eu vejo com o Jones Manuel. Ele fica querendo apoiar uma experiência socialista, porque convém, mas ele aí fica numa história que está tendo uma virada à esquerda, então teve algum momento uma virada à direita. Eu vou voltar a esse ponto depois. Então aqui, o Roja fala que o Mao queria fazer uma revolução só com os camponeses dirigindo. Mentira. E isso seria pejorativo, seria um delírio. É a mesma posição do Trotsky contra os camponeses que o Trotsky traz lá do La Salle. O Trotsky, na verdade, embora de boca, às vezes ele tem algumas afirmações a favor de camponeses, ele é contra a aliança camponesa e operária e tem posições que sempre comprometem essa aliança. Então, o Roja volta lá no trotskismo, dizendo isso, que o Mao queria que a direção da revolução fosse dos camponeses. Não, a direção é do partido urbano, proletário, só que eles deslocaram os quadros para o campo e concentraram seu esforço em levantar as massas camponesas, que eram a maioria na China. E tinha uma tradição de se rebelarem, e toda vez que havia uma grande revolta camponesa, mudava-se a dinastia na China. Mao observou isso, os camponeses como importante agente que precisava ser organizado, e também a repressão ela se concentra nas cidades, isso é uma lição importante, né? Que pode ser tirada dessa Revolução Chinesa, e que aí, organizando os camponeses, foi possível ter uma massa de apoio ali para a Revolução Nacional e Democrática, que é o primeiro passo para o socialismo. Então, isso também o Roja não entende. O Roja, então, ele saiu negando todas as contribuições do Mao, que o Mao, de certo modo, estava assim, no partido ali, comandando um país, aplicando e desenvolvendo o marxismo-leninismo. Então ele tem contribuições muito importantes. O Mao diz, por exemplo, e o Roja nega, que o partido ele tende, como tudo no mundo, se dividir em dois. As coisas sempre se dividem em dois devido a uma lei da dialética. Um se divide em dois. Então vai haver sempre duas linhas. Nós vamos ter que manejar com a luta de duas linhas ali. Vai ter sempre uma linha direita e uma linha esquerda. E não basta simplesmente, igual o Roja fazia, ver a linha que se opõe a ele como oposição, né? De uma forma antagônica e expulsar, prender e fuzilar ministros de Estado. Não é só questão de polícia, quando surge uma oposição dentro do partido. A gente vê essa contradição aí agora com o PCB. Surgiu a linha de Jones Manuel, permaneceu a linha de Mauro Iasi e essa contradição se tornou antagônica com a expulsão mecânica da linha do Guelph e do Jones, que não resolve nada. Não havia mesmo. Houve ali a luta de duas linhas e um manejo extremamente ruim da direção dessa contradição. Então, no partido centralista, estilo leninista, a direção tem muito poder. Então, se ela é manejada de forma burocrática, como o Mauro Iasi e o PCB fazem, eles dão essas babeiradas aí de simplesmente expulsar mecanicamente, sendo que a base não está convencida, sendo que fica parecendo
um golpe, entendeu? Então, a expulsão era depois de um longo processo de discussão com as bases, em que esse grupo não faz uma autocrítica. Então, no PC do tempo do Stalin, se o cara fizesse autocrítica, ele podia voltar a se reintegrar ao partido. E só deixou de ser desse jeito, passou a ser mais rígido, naquele tempo dos expurgos. O partido tinha quadros ali que eram reaproveitados principalmente no campo. Isso está no Caminho do Terror, de Ash Gary, que eram guardas brancos, pessoas ligadas à igreja ortodoxa, religiosos. Então, eu tinha muito oportunista carreirista, foi preciso os expurgos para que ficarem as pessoas convictas, os bons quadros mesmo. Então, voltando. Então, o Roger, ele nega tudo, ele nega a nova democracia, a luta de duas linhas, os três instrumentos da revolução, que é o exército, o partido e a frente, a guerra popular prolongada, a teoria dos três mundos. Ele confunde a teoria do Deng Xiaoping com a teoria do Mao. A campanha das 100 flores, que era que os maoístas lançaram para identificar os burgueses no partido e na sociedade. Então, a ideia foi que todo mundo expressasse sua opinião, expressasse suas críticas, e aí, quando aconteceu o golpe de 78, todo mundo sabia quem eram os revisionistas. E Roger não sabia. Roger, por exemplo, estava com o braço direito dele, que é o Ramiz Alia, que assume depois do falecimento dele, e se associa ao pior, que é o Gorbachev, ao gorbachevismo, que leva à volta do capitalismo, da democracia parlamentar, e a situação de semicolônia da Albânia em relação à OTAN, que é a situação de hoje. Então, o Rocha, ele nega o papel dos camponeses, ele não sabe quem são os inimigos do comunismo, ele não identifica os gorbachevistas dentro do seu próprio partido, ali debaixo do seu nariz. Então ele começa bem, né, como um cara que percebe o revisionismo do Khrushchev, se alia com a China, mas depois ele fica de boca falando em revolução cultural, mas ele nega a revolução cultural proletária. Ele fala que é apenas caos, né, mas na verdade a revolução cultural proletária é uma forma de perceber o que é o revisionismo, que seria essa volta ao capitalismo, e às vezes a estrutura está socializada, mas a superestrutura ainda está muitos elementos de liberalismo. Então, o revisionismo ele pode ser combatido através de uma revolução na cultura, rompendo com os velhos hábitos, comportamentos. Isso que a grande revolução cultural proletária mostrou. É um acréscimo importante para nós, marxistas, leninistas, maoístas. Para quem é marxista, tem que levar em conta a contribuição do Mao. Não é? Então, assim, não dá para você ser físico sem levar a contribuição de Einstein. Você quer ser, não, eu sou só newtoniano, o Einstein eu já não, eu vou até Einstein, eu só vou até Newton apenas. Einstein não. É isso que faz o PCB do Mauriazi. Então, e as consequências práticas? A gente vê que o PCdoB, depois do massacre da Lapa, que morreu o Pedro Pomar, que foi o cara que melhor entendeu a linha chinesa ali, o maoísmo, degenerou nisso que é hoje, que é só uma tendência do PT, externa ao PT, fica andando a reboque ali. E agora acontece essa história aí de ficar com os pés em duas canoas, tá com o imperialismo americano, mas quer flertar com o imperialismo chinês, fica com um setor da burguesia, que é a burguesia burocrática dentro do país, amadurecendo as contradições ali que só vão, às vezes, apodrecendo, né? E espirram na cara deles. Então, o Rocha, na prática, confunde, então, só fechando, a teoria dos três mundos do mal com a teoria que valida a China tornar-se potência capitalista. Aliança a um tal segundo mundo, quer dizer, as potências capitalistas que combatiam o arqui-imperialismo americano, norte-americano, que é o imperialismo que domina outros imperialismos. Vou falar sobre isso a propósito do livro do professor César Aprile. Então, o roxismo, né, o roxaísmo, leva sempre, na época atual, a organização a abandonar o maoísmo, abandonar o marxismo, na verdade, e se tornar adepto de luta parlamentar, de virar ali, de fazer um cretinismo parlamentar, de virar uma organização degenerada ligada a um velho Estado, semicolonial, semifeudal, a querer fazer quase para fazer gerência de um velho Estado podre. Então, esse que é o caminho que a UP vai seguir
colocando o road aí, PCR e o P. Bom, então fechando. Falou.